Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Hoje o tema que eu vou focar, eu vou dividir ele em 3 ou talvez até 4 partes, para você ir vendo, tá? Eu gravarei cada dia eu gravarei uma parte para a gente depois ter o texto todo concluído. Então, antes de eu iniciar o tema, eu quero dizer uma frase que diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa, e nada existe por acaso, pois senão o acaso teria destruído o próprio universo. Muito bem, o tema que eu vou focar aqui é que diz o seguinte: onde estão os militares nacionalistas aqui no Brasil? Muito bem, eu vou iniciar o texto aqui e depois eu vou dando algumas explicações a vocês aqui ao longo do texto. Então fala o seguinte: onde se esconde o último militar nacionalista? Bom, esse texto foi feito por Piero Lerner para o Duplo Expresso. Diz o seguinte sobre a guerra híbrida: é uma guerra baseada em operações de dissimulação, cujo objetivo máximo é produzir ao inimigo um conjunto de ações divergentes para que este sempre esteja um passo atrás da leitura do real. Ou seja, é um contexto surrealista. Os que estão guerreando, praticando essa guerra híbrida, eles jogam a imagem para você, você interpreta aquela imagem, só que a imagem naquela imagem é outra. Por isso que fala, você vive numa confusão entre o real e entre o virtual. Certos grupos militares começaram a fabricar uma verdadeira guerra híbrida, dizendo que o PT produz uma guerra híbrida. Nela, o PT caminharia para um processo de subversivação, ou seja, tornar-se subversivo, com ligações com as Farc, setores militares da Venezuela, células terroristas do Oriente Médio e o PCC. Bom, vale dizer o seguinte, voltando no caso dessa questão do PCC, que o PCC, na verdade, é que contém ele que contém a maior atuação da marginalidade e não o Estado. Veja bem, quem controla hoje, em verdade, os presos ou a marginalidade da espécie não é mais o Estado, é o PCC. Inclusive também atuando como defensor desse pessoal que é libertado, e o próprio Estado leva 2 ou 3 anos para liberar uma varanda de soltura, que é uma vergonha total. Muito bem. Mais que isso, o pano de fundo seria um novo comunismo internacional com novas potências invasoras, como China e Rússia, e suas ambições mineralistas e energéticas. Olha só, é uma coisa interessante aí. Tem uma coisa interessante que está se criando uma confusão dentro da sociedade,
Agora, recentemente, teve na movimentação dos caminhoneiros, um dos caminhoneiros que estava lá, ele expulsou lá um canal de televisão, um canal de televisão lixo, que é a Rede Globo, mas ao mesmo tempo, ele foi aplaudido por ter expulsado a Rede Globo, o canal de televisão, mas ao mesmo tempo, ele falou que eles eram comunistas. Quer dizer, uma contradição total de informação. E dizer que Temer é comunista, que o governo é comunista, que a Globo é comunista, não tem. Ele está sem noção política do que está falando. Então, pelo fato de associarem a China e a Rússia como países comunistas, eles associam o fato de qualquer pessoa que eram a favor, que é a favor do governo que está aí, que não tem nada a ver com o comunismo, totalmente sem sentido essa declaração, eles ficam afirmando que esse governo é comunista. Quer dizer, é uma confusão generalizada que a população menos esclarecida não está conseguindo entender. Muito bem. Os aliados do BRICS reativaram assim, na cabeça dos que ainda vivem na Guerra Fria, um comunismo 2.0, disposto a colocar a ordem internacional de ponta cabeça, com o Brasil numa posição de capacho sul-americano da Rússia. Inclusive, vale citar aí o seguinte, são essas ideias, é que um sujeito chamado Olavo de Carvalho vive impregnando esses conceitos totalmente denegrindo o país e a imagem política do país, com tendência a endossar esses posicionamentos políticos dos golpistas. Esse também é um dos grandes endossadores desse golpe que está aí. Muito bem. Então, por que as Forças Armadas não reagem ao assalto que se faz ao pré-sal? Ora, porque dizem, antes dar para os Yankees são os países europeus, incluindo os Estados Unidos, é óbvio, com duplo sentido, de dar para os reais russos e chineses. Olha só a contradição, essa lógica argumentativa. Bom, eu dou alguma coisa para os europeus, eu dou a minha riqueza, eu entrego meu país aos estrangeiros, mas o que eu não posso dar é para a Rússia e chineses. É como se você escolhesse alguém para lhe assaltar. Olha a lógica idiota, imbecil, que é impregnada dentro disso aqui. E ao mesmo tempo, agora, no momento no golpe, né, você está vendo aí a Rússia, junto com os chineses, comprar também tanto parte do pré-sal, como territórios no Brasil para fazer plantações de cultivo, principalmente da cana. Olha que confusão que eles meteram dentro da política e dentro da cabeça da população. Muito bem. A Comissão Nacional da Verdade e Revisão da Lei da Anistia, mais uma vez, o que começa com a dupla Cardoso e Dilma, termina com o Ministério Público Federal. E sem surpresa, enfraquecendo a posição do PT. Olha só, a grande verdade é o seguinte, acrescentando um adendo aí, o próprio PT, a gente está vendo isso hoje, que no máximo, talvez até menos, 40% ali seja de fato de esquerda, porque 60% é de direita, disfarçado de esquerda. São bando de traidores, de calabares, ou seja, aquele que trai o Tiradentes, dentro do PT. E esse Cardoso, com a esperteza dele, induziu a própria Dilma, a gente pressupõe que tenha induzido, porque ele fez ela assinar vários decretos e nomear pessoas dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do próprio Ministério Público para fazer a situação que está hoje aí.
virar inimigos do PT e tornar o PT um partido subversivo. Aquele negócio de Cardoso, de José Eduardo Cardoso defender a Dilma, para mim aquilo ali foi uma pura palhaçada. Não teve nada de real. Foi mais um surrealismo que a população estava acreditando, mas que na verdade já fazia parte desse golpe e de própria destruição do PT. Muito bem. Veremos o desfecho dessa barafunda, ou seja, dessa confusão, com a sucessão de Vilas Boas no comando do Exército. Já há 2 meses que está atrasado. Os dois, ou ela também está impregnada nas eleições e engasgada nas eleições de outubro. Estamos numa guerra de nervos sem centro nervoso. Portanto, não há estratégia definitiva, mas tem tática possível. O que vou escrever aqui trata de como os militares se apropriaram de uma leitura enviesada, ou seja, torta, dessa situação e estão esboçando uma reação a ela, vendo um constante chamamento dos apresentadores do Duplo Expresso. Espero aqui contribuir para o debate de onde afinal está o nacionalismo dos militares brasileiros. Para nós que estamos na defesa de uma nação sob ataque e cuja única tática visível atualmente pesa sobre as costas de um brasileiro, no caso o Lula, preso, e é espantoso assistir a uma série de ações de Temer e seus núcleos de governo não ter uma manifestação de desacordo de militares. Quer dizer, o tempo todo o Temer está trabalhando com os militares, cujo seu principal aliado e responsável diretamente, que comanda, fala mais do que o Temer, é o próprio general Etigóia, que está até na reserva. O pré-sal, submarino, caças Gripe, base de Alcântara, que foi entregue de novo aos americanos, base dos Estados Unidos, lá em Alcântara, e a mineração na Amazônia, venda de terras aos estrangeiros, o aquífero Guarani e o almirante Otton, responsável pelo desenvolvimento do setor elétrico nuclear na Marinha. Nada, não se ouve uma palavra por parte dos militares. Pelo contrário, assistimos generais recém-saídos da ativas se manifestarem com total descaso sobre esses temas, mas com muitas palavras sobre outros temas. Ou seja, já houve declarações de generais na mídia dizendo que tem que se vender tudo isso, que o brasileiro não tem competência para tomar conta. Veja, declarações de próprios militares, desses generais que dizem aí para dar o golpe. Eles são parte do golpe, dizem que não são do golpe, dá uma aparência de contrário ao golpe, na verdade, mas aliado ao golpe, eles estão ajudando a destruir o Brasil a favor dos golpistas. Essa é a prática que está acontecendo. Nas últimas 2 semanas, ainda vimos a produção de uma notícia sobre documentos da CIA feito pelo professor da Fundação Getúlio Vargas e colunista da Folha de São Paulo, Matias Spector, que apareceu com uma revelação de que assim a hierarquia inteira do Exército sempre soube e autorizou torturas e execuções na ditadura. Vale lembrar aqui o seguinte: a gente, quando se refere aqui à crítica aos militares,
a gente se refere basicamente ao oficialato, porque só 5% das Forças Armadas é que são oficiais, porque 95% não é. São representantes do povo. A única coisa que eles fazem é cumprir a determinação dos seus oficiais, que induzem ou que fazem a lavagem cerebral, assim como o pastor dentro da igreja faz a lavagem cerebral dos seus seguidores, eles também fazem a lavagem cerebral de militares para criar essa doutrina de segui-los, a sua maneira, certa ou errada. É isso que a gente tem que ter um entendimento. Quando a gente se dá responsabilidade, essa responsabilidade é a liderança das Forças Armadas. Quem é a liderança? É o oficialato. Para quem conhece o tema, no caso o tema da época da ditadura, isso não é novidade. Até um sujeito sem noção como Bolsonaro já tinha falado sobre isso publicamente. E certamente ele não tinha ouvido falar de morte e torturas através de publicações como a de Paulo Evaristo Soares, que fez publicações. Qualquer coronel da reserva sabe o que aconteceu, mas o que interessa aqui é que esse Matias Expecto, que até outro dia estava desqualificando o almirante Otto na Folha, e que sempre foi um crítico ácido das políticas externas petistas, ou seja, qual era a crítica desse Matias Expecto da Folha de São Paulo? É que a relação internacional do Brasil era tanto com o país capitalista como também com o socialista. Daí o ódio do Brasil, no momento, à Venezuela. E tentar, junto com os Estados Unidos, desmoralizar a Venezuela, inclusive se aliar para intervir lá na Venezuela. O Brasil não vai demorar muito, ele vai fazer isso. Com esse bando de traidores que está no governo, o que vai acontecer é exatamente isso. Como toda bomba semiótica, ela visava mais de um alvo ao mesmo tempo. Então, olha só. Então vamos aqui. Quem são, de fato, esses alvos? Então nós temos os inúteis militares, que inclusive o seu Bolsonaro, ele, dentro das suas argumentações para aquela parte da conquista da sociedade que ele se diz representante, ele na verdade ele está agregando esses setores militares golpistas, que ao mesmo tempo também não quer ele. Está usando dele para poder conquistar a massa. E a massa desconhecedora de política está entrando na do Bolsonaro. Esses que são os inúteis militares. Uma hora, eles vão acabar. Né? Porque os idiotas, esses oficiais idiotas, acreditam que só ele, 5%, sobreviverão, porque a lógica é destruir o povo. 95% das Forças Armadas é o povo também. Representa diretamente o povo, não da elite, nem da burguesia, nem representa o pensamento. Então ele acha que só eles vão sobreviver. Estão acreditando em fantasia. E você tem dúvida que esses mesmos militares que não defendem a pátria, vamos imaginar que o próprio Estados Unidos, junto com essa elite brasileira e a internacional, que estão assaltando o país, se desse armamento a essa Força Armada, você duvidaria se ela não saía também matando a população? Agora mesmo aconteceu a morte de um caminhoneiro. Agora mesmo. Como acontece também na intervenção no Rio de Janeiro ou qualquer outro estado do país, com exército e polícia militar, fazendo matança em comunidades pobres. Você duvidaria que isso acontecesse? Muito bem.
Tem um segundo ponto, que é o seguinte. Esse segundo ponto é que a gente pode constatar o seguinte: a Petrobras, olha só, a Petrobras, alguns anos atrás, ela foi considerada a quarta força armada. Por que a quarta força armada? Porque quando não tinha um general na presidência, tinha um almirante. Era sempre um general almirante, general como presidente da Petrobras, durante o período militar. Veio o governo Sarney e o governo Fernando Henrique, depois da chamada ditadura militar, que ele escondeu o fato que apareceu na Comissão Nacional da Verdade, que é a apuração dos inquéritos sobre a ditadura. Tá? Claro que Fernando Henrique era de família de general, e seu próprio Sarney, a gente sabe, sempre foi um manipulador da política para os interesses seus pessoais. E enquanto está vivo, fica reinando o Estado que é miserável, que é o Maranhão. Nunca desenvolveu o próprio Estado onde nasceu. Só se utilizou do Estado para continuar a miséria e ter seus próprios benefícios. Muito bem. O que se constata então? O que a gente pode constatar é o seguinte: que a guerra híbrida no Brasil é a vingança dos militares, no caso os oficiais, que se envolveram na ditadura, ou os filhos desses militares, os mesmos que se aliaram-se ao judiciário, ao Ministério Público e aos políticos bandidos que nós sempre estivemos dentro do Congresso Nacional, para destruir o país e o povo. Essa é a estupidez dele. Agora, o que poderia ser feito para ter se evitado tudo isso? Quer dizer, olha a questão da vingança aí. Os militares interpretaram que quando o governo de esquerda entrou, o PT, ele veio para fazer vingança. Quer dizer, Sarney e FHC abafaram o caso, botaram para baixo do tapete. Mas o PT veio para fazer vingança. Aí ele, em cima dessa vingança, vem com outra vingança. Qual é a vingança? É destruir o PT e destruir o governo que o PT fez até agora, atingindo diretamente a sociedade, principalmente a sociedade que tem menos poder de representação dentro dessa estrutura econômica e política do Brasil. Bom, o que vieram participar do golpe, não houve então, no Brasil, essa guerra híbrida, o que ela fez? Ela fez toda essa situação que você está vendo aí. É uma guerra de pessoas. Para você que está de fora conseguir entender isso, você tem que ter bastante consciência política, bastante informação, bastante entendimento, voltar lá atrás, que isso já veio desde quando saiu o governo FHC, que entrou o PT, que já começou esse ranço se formar dos militares. Veio o Poder Judiciário, o Ministério Público, se associaram junto com a política e fizeram a desgraça que estão fazendo hoje no país. Tá? E ao mesmo tempo, vem o Exército dizer para toda a mídia que as instituições estão funcionando, que ele não precisa intervir. Quer dizer, é o alto grau de cinismo de quem já está dentro, já está comandando
já está sabendo de tudo que está acontecendo, já está fazendo com que as próprias instituições, que no caso é o Judiciário, o Ministério Público e os próprios políticos representantes do golpe, funcionem de acordo com essa lógica da guerra híbrida que foi implantada no Brasil. É isso de fato que está acontecendo. É lamentável, infelizmente é lamentável, que toda a educação adquirida do povo brasileiro não foi em seu percentual maior de politicamente. Porque nós não tivemos isso nem dentro do próprio PT, que escolarizou, que pudesse escolarizar essas próprias pessoas para serem educadas politicamente. Não houve politicamente educação política dentro das próprias escolas, nem menos dentro das próprias universidades. Os professores universitários hoje, a maioria, são de pensamento burguês. Falam todo o tempo de educação, agora são burgueses. A visão também é burguesa. Não se iluda com isso. E professores, tanto do ensino médio como também do fundamental lá, também tem uma visãozinha meia burguesinha. Essa é a lógica. Então, de fato, se fez o que se falou. Como disse o Bertold Brecht, o tempo todo nós estamos formando analfabeto político. Então, quando vem um golpe desse, quando vem uma situação que a gente está vendo hoje, o cidadão fica perdido. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe o que está acontecendo. Esse é o pior lado da história. Agora, nada em que nós não possamos mudar. Nada em que nós não possamos transformar. Quem está controlando pode ter o poder nas mãos. Mas quem está do lado de fora, e é 90% da população, pode virar essa mesa. E é isso que a gente, só indo para as ruas, só indo para a rua, com a mesma violência que eles estão agindo com a gente, nós vamos partir também para cima dele. É que nós poderemos transformar isso que está aí. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.